Então, boa tarde a todos, a todas que estão aqui presentes. Boa tarde a quem nos acompanha pela videoconferência. Meu nome é Tarso Cerqueira, eu sou doutor em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, sou professor da UFBA e da Faculdade Baiana de Direito, sou advogado. E hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um dos temas que sofreram no novo Código de Processo Civil, algumas modificações que são relevantes, que merecem uma atenção diferenciada, certo? O tema é intervenção de terceiros. Basicamente, falar de intervenção de terceiros requer que se fixe algumas premissas para a gente compreender efetivamente sobre o que fundamenta, o que justifica o fenômeno da intervenção, certo? O primeiro aspecto que merece a nossa atenção é compreender o que é o terceiro, que figura é essa e o que significa a intervenção de terceiros. A conceituação de terceiro é um conceito que se obtém por exclusão, certo? Primeiro, precisamos ter em mente que o processo é composto por uma série de sujeitos, cada um exercendo atribuições, ônus, deveres e obrigações que lhes são próprias, particulares, conforme a legislação e conforme o interesse que é desenvolvido no processo, e que esses terceiros, e que esses sujeitos, eles estão ali no processo porque possuem uma relação, um vínculo direto com o objeto da demanda e com o direito material que está sendo discutido no processo. Contudo, a percepção da existência de reflexos da demanda e das decisões judiciais sobre pessoas que não participam do processo gera a necessidade de se, em razão do contraditório e principalmente dos efeitos decorrentes da coisa julgada, é preciso pensar alguns instrumentos processuais, algumas técnicas processuais para evitar que pessoas estranhas ao processo tenham sua esfera jurídica, sua esfera subjetiva atingida por uma decisão judicial, atingida por uma coisa julgada, certo? Dentre essas ferramentas, nós temos a intervenção de terceiros. Então, a intervenção de terceiros, basicamente, é uma ferramenta que permite, é uma técnica que permite que terceiros, pessoas estranhas à relação jurídica processual, elas possam, de certa forma, intervir no processo, podendo ali exercer eventuais interesses, exercer seu direito, no mínimo, ao contraditório, ao direito à manifestação, ao direito de posicionar-se perante o processo, em processos em que a sua esfera subjetiva ela possa ser atingida pela coisa julgada. Então, a figura do terceiro é exatamente aquele sujeito estranho à relação jurídica processual e que, em existindo qualquer vinculação, em existindo a probabilidade, a possibilidade de que a coisa julgada ali produza efeitos, o sistema permite que esse sujeito intervinha no processo, seja por uma provocação, seja em razão de uma sua própria iniciativa, visando então evitar que ofensas ao contraditório, bem como evitando assim que haja uma interferência indevida na coisa, na sua esfera subjetiva, em razão da coisa julgada. Então, a primeira coisa que precisa ter em mente é exatamente esse fundamento da intervenção de terceiro. Quando se pensa em intervenção de terceiro, se pensa em garantia principalmente do contraditório e a garantia de que ninguém será atingido pela coisa julgada decorrente de um processo que não participou, certo? A segunda premissa, o segundo elemento imprescindível para o estudo da intervenção de terceiro, diz respeito à sua relação com as partes no processo. A intervenção de terceiro tem por principal característica a possibilidade de converter um terceiro em parte do processo. Então, a principal elemento, característica, e aqui eu não estou falando de fundamento, fundamento é o que eu trouxe há pouco.
Mas a principal característica da intervenção de terceiro é converter alguém que é o terceiro em um sujeito parcial, no caso, uma parte no processo. Então, esse é o principal, digamos assim, esse é o principal objetivo da intervenção enquanto ato jurídico, é converter alguém que é um terceiro, alguém estranha à relação processual, em sujeito do processo. E a partir dessa conversão, nós podemos observar dois fenômenos. O primeiro fenômeno é o fenômeno da sucessão processual. Eventualmente, uma intervenção de terceiros produz a sucessão processual, ou seja, a troca de um dos sujeitos do polo da demanda, dos polos da demanda. Então, a intervenção de terceiro, ela é capaz de, eventualmente, produzir essa troca, esse movimento de sucessão que pode acontecer no processo. Certo? Segundo fenômeno. Além da sucessão processual, a intervenção de terceiros pode provocar a formação de um litisconsórcio, e aí, seja inicial, seja ulterior. Então, no caso da intervenção de terceiros, é possível observar a formação de um litisconsórcio. Daí porque essa aproximação entre o fenômeno do litisconsórcio com a intervenção de terceiros. Não é por acaso que eles estão regulados no Código de Processo Civil em dispositivos bastante próximos. Certo? Você tem o litisconsórcio, dispositivos acima do artigo 119, que trata lá, a partir do qual se trata da assistência. Inclusive, nós temos a figura da assistência litisconsorcial, que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, como uma figura que tem muita vinculação, muita proximidade com essa figura do litisconsórcio. Então, em razão da intervenção de terceiro, pode ocorrer a sucessão processual ou pode ocorrer a formação do litisconsórcio, considerando que a intervenção tem por característica essa conversão do terceiro em parte do processo. A terceira questão que merece nossa atenção, diz respeito à relação entre a intervenção de terceiros e algumas figuras. Figuras essas que são bastante conhecidas no processo, mas que merece aqui alguma atenção. Por exemplo, não se pode confundir a atuação do assistente, por exemplo, com a atuação dos representantes legais, seja o representante ou o assistente no caso de uma relativa incapacidade. Então, não se pode confundir o litisconsórcio formado ou a atuação do sujeito que intervém no processo com a atuação do representante. Nesse caso, o representante, ele age tão somente como um sujeito que está ali para suprir uma carência, uma incapacidade de alguém. Então, o sujeito que está agindo é propriamente o incapaz, é propriamente o sujeito dependente daquele representante, daquele assistente. Enquanto que o assistente, ele é o sujeito que está ali apenas para suprir uma incapacidade. Eliminando, então, seja uma capacidade técnica, no caso dos advogados, seja uma capacidade propriamente de fato civil relacionada ao exercício de direitos civis em geral e processuais também, que é o caso do representante ou assistente. Certo? Essa figura, ele age não em nome próprio, mas em nome do seu representado, do seu assistido. Uma outra figura que merece uma atenção, uma diferenciação, é a figura de substituto processual. A substituição processual, ela não se confunde com intervenção de terceiros. A figura do substituto, ele surge quando
do exercício de uma legitimidade extraordinária. Então, o legitimado extraordinário, ou seja, aquele que detém, por força de norma jurídica, seja ela legal, seja ela negocial, aquele que detém o poder de agir em nome próprio na defesa de interesse alheio, ele atua no exercício do interesse dos assistidos, em que pese haja em seu próprio nome, que pese atue em seu próprio nome. Esse sujeito não é um terceiro, mas alguém que lida diretamente com o processo, alguém que é sujeito processual desde o início, sendo assim, desde sempre parte no processo. Então, o substituto, ele é alguém que é parte no processo, ele tem poder de agir no processo. Em que pese nós vamos observar, por exemplo, na demonstração da lide, que há a possibilidade de uma atuação de litisconsortes em substituição processual. Então, eventualmente, especialmente na legislação da lide, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, especialmente nesses casos, há a atuação do litisconsorte como substituto processual. Então, ele age em nome próprio na defesa de interesses alheios, no caso do seu litisconsorte, como nós vamos trabalhar daqui a pouquinho, certo? O quarto aspecto, melhor dizendo, relacionado à intervenção de terceiros, é o aspecto que diz respeito também à questão da iniciativa da intervenção. A quem cabe a iniciativa da intervenção? É possível ao juiz ele provocar de ofício a intervenção de terceiros? Essa pergunta foi muito trabalhada no passado, essa questão foi muito trabalhada no passado. Diversos doutrinadores entendiam que é preciso observar primeiro os limites do próprio direito de ação. Certo? Ninguém é obrigado a litigar com ninguém, ao mesmo tempo que ninguém é obrigado a continuar litigando com alguém. Nesse sentido, existe uma preponderância do entendimento de que o juiz ele não pode, de ofício, determinar a ampliação dos limites subjetivos da lide. Então, ainda que o juiz ele possa provocar a intervenção, provocar, de certa forma, a participação de um terceiro, existem possibilidades para tanto, ele não pode, por exemplo, de ofício, provocar a ampliação dos limites subjetivos da causa, principalmente em razão do próprio limite do poder dispositivo, do limite decorrente do princípio da inércia. Quem determina os sujeitos que irão intervir no processo, os sujeitos que irão efetivamente atuar no processo, em princípio, é a parte demandante. Então, o juiz, ele não detém poder, não detém prerrogativa de produzir a ampliação de ofício dos limites subjetivos da causa. Em que pese, em caso de litisconsórcio necessário, o juiz ele pode suscitar o vício processual existente, digamos que o processo não foi provocado, não foi produzido com relação a esse litisconsórcio necessário, e forçar a formação do litisconsórcio necessário, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, por uma questão muito simples. Aqui a análise é de regularidade processual. Em sendo um problema de regularidade processual, o juiz ele pode ser chamado ou pode atuar de ofício no saneamento do defeito do processo. Então, nesses casos, existindo a pendência, um defeito relacionado à ausência do litisconsórcio necessário, o juiz ele pode provocar a parte
a regularizar a causa, determinando que ela emende a petição inicial para que traga o litisconsórcio faltante para o processo, o terceiro que é faltante para o processo, evitando assim qualquer irregularidade com relação, inclusive, ao próprio efeito da coisa julgada e à própria violação ao contraditório. Certo? Então, a iniciativa da realização da intervenção de terceiros, ela, como regra, pertence às partes, quando não, por pertencer também ao próprio terceiro interessado no processo. O terceiro, ele pode provocar, na verdade, ele deve provocar a sua intervenção sempre que for um caso que diga respeito a um interesse jurídico que lhe pertence, ou seja, que seja de sua titularidade. Então, o terceiro, ele também pode provocar a sua intervenção no processo. Então, são essas duas possibilidades. Perfeito? Um outro aspecto diz respeito à própria questão ou relação entre a ampliação dos limites subjetivos da causa, da causa e a estabilização da demanda. Se a gente observa, por exemplo, o artigo 329 do CPC, se observarmos, por exemplo, o artigo 329 do CPC, vamos observar uma série de regras relacionadas à estabilização do processo. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o 329, que diz o seguinte: o autor poderá, inciso primeiro, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente do consentimento do réu. Então, até a citação, não há problema nenhum, inclusive com relação à ampliação dos limites subjetivos da causa. Não há qualquer defeito nesse aspecto. Então, você pode alterar aspectos objetivos e subjetivos da causa até a citação, inclusive sem o consentimento do réu. Nenhum problema. 2. Até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com consentimento do réu, assegurando o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Aplica-se o disposto nesse artigo à reconvenção ou à respectiva causa de pedir. Percebam, até o saneamento do processo, que é o limite que o legislador entendeu que o processo pode ser modificado, o autor ele pode produzir modificações na demanda. Ele pode provocar alterações na demanda. Essas alterações podem ser também objetivas ou subjetivas. A diferença é que aqui depende da anuência do réu. Qual é o problema relacionado a esse aspecto? Quando a gente olha para a intervenção de terceiros, quando a gente olha para a formação, por exemplo, do litisconsórcio ulterior, existe um problema relacionado à própria preservação do princípio do juízo natural. Certo? Imagine, por exemplo, uma situação em que um autor ele formula uma demanda contra uma determinada empresa e consegue uma antecipação de tutela. Tomando conhecimento daquela antecipação de tutela, imagine que um outro sujeito que está em uma situação semelhante, ele pede para aderir àquele processo, pede para intervir naquele processo por uma questão conexa, por uma questão de conexão, e aí por identidade de questões, ele pede para intervir naquele processo como assistência litisconsorcial, se tornando parte efetiva no processo e requerendo que os efeitos da antecipação de tutela concedida lhe seja também aplicado. Qual é o grande problema com relação a isso? Você claramente viola o juiz natural. Você claramente escolhe quem vai ser o juiz da sua causa. Certo? É possível, nesses casos, essa ampliação? É possível, nesses casos, essa modificação? Subjetivamente falando,
subjetivamente falando, a intervenção em terceiros ele não apenas serve como um elemento a permitir o exercício do contraditório, como também funciona como um elemento de limitação do próprio direito de ação. Percebam. Se não houver justificativa pautada especialmente no interesse processual, não há por que autorizar esse tipo de intervenção. Primeiro, é preciso observar se há algum elemento que justifique a intervenção em terceiros. Seja no caso da assistência, denunciação à lide, um chamamento ou qualquer outra forma de atuação. Se não existir, e se não for o caso de litisconsórcio ulterior, por um litisconsórcio necessário, por exemplo, o juiz ele não deve permitir esse tipo de expediente, sob pena de violar o princípio do juízo natural. Então, essa atuação, ela não está autorizada pela nossa legislação processual e não está autorizada em razão da própria vedação, do próprio limite do juízo natural. Nesse contexto, as formas e requisitos da intervenção de terceiros funcionam também como limites à formação do litisconsórcio ulterior. Então, quando é que ele ia poder agir? Por exemplo, quando fosse agir como assistente simples ou assistente litisconsorcial, certo? Então, nesse aspecto, além de preservar o contraditório em ampla defesa, as formas de intervenção, os requisitos da intervenção também funcionam como limites do próprio exercício do direito de ação, do próprio exercício do direito de agir no processo em busca da tutela de uma determinada situação jurídica a qual o sujeito se diz titular. Certo? Nesse cenário, um último aspecto que merece atenção diz respeito ao próprio conceito de interesse jurídico. Essa discussão, basicamente, ou melhor, principalmente, decorre da própria leitura que se tem do Código de Processo Civil quando ele trata, por exemplo, de regulamentar o amicus curiae como forma de intervenção em terceiros. Nesse contexto, é preciso se questionar. O interesse de agir no processo, decorrência do novo Código de Processo Civil, é o mesmo interesse de agir que existia em uma leitura do Código de Processo Civil de 1973, dentro do contexto do Código de Processo Civil de 1973? Essa é a grande discussão. Em princípio, dentro de um contexto mais amplo de processo, é possível verificar que há uma modificação no que diz respeito ao próprio conceito de interesse de agir, o próprio conceito de interesse processual no processo civil em razão do novo Código de Processo Civil. Isso porque a atuação do sujeito, a atuação da parte do processo, ela não somente decorre do fato de ser titular de uma relação jurídica discutida no processo ou de ser titular de uma relação jurídica conexa discutida no processo, mas também do sujeito ser titular de um interesse que extrapola os limites subjetivos de seu patrimônio, de sua esfera subjetiva. Então, para além desses limites subjetivos, é possível intervir no processo para defender interesses objetivos. É exatamente esse interesse objetivo que justifica a intervenção do amicus curiae. Nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Mas aqui só para ressaltar, cada forma de atuação no processo tem que ser observada a partir do caso concreto, a partir daquilo que se chama zonas de interesse. Então, é possível
que uma determinada atuação se dê no exercício de um interesse que seja diferente do exercício da atuação de um outro sujeito processual. Então, por exemplo, a forma de atuação do amicus curiae tem por interesse o exercício, como eu já falei, de uma tutela de algo que extrapola a esfera subjetiva, a sua esfera subjetiva. Enquanto que o interesse de agir, o interesse processual de uma parte específica no processo, ele decorre da própria titularidade, da própria tutela a uma relação jurídica de direito material. E essa zona de interesse é diferente, por exemplo, da zona de interesse que detém o juiz quando eu estiver atuando como sujeito passivo do processo. O juiz pode atuar como sujeito passivo do processo? Pode. Por exemplo, quando ele é réu em uma arguição de suspeição ou impedimento. Então, quando o juiz ele é réu numa arguição de suspeição ou impedimento, ele tanto detém interesse, digamos assim, interesse parcial no processo, como ele pode recorrer. Então, o juiz ele pode recorrer nesses casos. Então, nesse contexto, ele está exercendo um interesse que lhe é peculiar, um interesse que pertence ou decorre de uma situação jurídica específica. Então, nesse cenário, ao invés de simplesmente olhar o interesse de agir, olhar o interesse processual de maneira abstrata, é preciso avaliar caso a caso, é preciso avaliar o conjunto de situações jurídicas, o plexo de relações jurídicas que se formam ao longo do processo, que são inúmeras. Essas situações jurídicas vão variando de acordo com as necessidades, de acordo com, como eu falei, das zonas de interesse processual. Então, é possível que se modifique essas zonas de interesse. Isso é extremamente relevante quando a gente está a tratar, por exemplo, de um modelo cooperativo de processo. Certo? Quando as partes e o órgão jurisdicional é chamado a intervir, é chamado a se responsabilizar pela boa condução do processo, não há por que justificar tratar o processo como se fosse, digamos assim, algo absolutamente desapegado de nossa responsabilidade, como se o processo fosse algo absolutamente relacionado com o exercício de um digamos assim, de um interesse público, seja do órgão jurisdicional, seja de quem quer que esteja atuando ali na função de Estado, em substituição do interesse das partes. O processo, antes de tudo, ele é algo que pertence às partes, pertence a todos os sujeitos processuais que são chamados a participar de maneira cooperada no processo. Não se admite, por exemplo, hoje, quando a gente trabalha como defesa, por exemplo, não se admite que se traga argumentos contraditórios, ainda que em nome da eventualidade. Por quê? Porque o processo, ele trabalha, nós precisamos trabalhar dentro de um contexto de modelo cooperativo. E isso se aplica também à questão do interesse processual, certo? A parte, ela, além do seu interesse, ela tem ali o interesse de preservar, ela tem que agir também no interesse da preservação dos direitos e aí garantias processuais, principalmente do seu oponente. Então, como há essa variação de zonas de interesse ao longo do processo, o interesse processual não pode ser visto apenas como de maneira abstrata, como dentro de uma lógica, por exemplo, pandectista, que extrapolaria a realidade concreta, a realidade prática do processo. Certo? Então, para além do nosso tradicional interesse de agir, nós temos uma nova forma de enxergar o interesse jurídico relacionado ao processo. Fixadas essas premissas, a gente pode começar então a trabalhar com cada uma das intervenções de terceiros. Certo?
O Código de Processo Civil, quando ele trata das intervenções de terceiros, lá, a partir do artigo 119, ele estabelece, ele regulamenta como intervenção de terceiros 5 formas distintas, 5 técnicas processuais, certo? A primeira dessas técnicas processuais é a assistência. A assistência é uma forma de intervenção de terceiros caracterizada principalmente por uma atuação secundária, ou seja, adcoadjuvando do assistente do processo. Então, a principal característica da assistência é que um terceiro possa se tornar parte do processo atuando de maneira secundária, atuando como coadjuvante no processo, certo? Nesse cenário, é possível observar 2 formas de assistência, cada um com seus fundamentos e cada um com suas, digamos assim, dinâmicas, especialmente quando voltadas ao próprio poder do assistente. Nós temos a primeira figura, chamado assistente simples, ou assistência simples. Essa assistência simples tem por pressuposto que o titular de uma relação jurídica conexa à relação jurídica material discutida no processo, possa intervir como auxiliar da parte principal. Então, a assistência, como a gente percebe, tem por fundamento a existência de uma relação jurídica conexa. A assistência simples tem por fundamento a existência de uma relação jurídica conexa à relação jurídica de direito material discutida no processo. Então, não é qualquer interesse que justifica a intervenção do assistente. Então, por exemplo, por mais que seja relevante o interesse moral que alguém tem na atuação do processo, ele não está juridicamente autorizado, ele não detém o poder de intervir naquele processo. Então, por exemplo, se por mais que meu pai tenha um vínculo muito próximo a mim, ele não pode intervir nos processos em que sou parte, ainda que seja para ajudar. Ele não detém interesse de agir, ele não detém interesse jurídico suficiente para a intervenção. Da mesma forma que o interesse meramente econômico não justifica a intervenção de terceiros na forma do assistente. Então, ainda que o sujeito ele possa vir sofrer prejuízos econômicos em razão da perda do processo, em razão do simples existir do processo, ele não detém, em princípio, apenas em razão dos efeitos econômicos, interesse para atuar como assistente, seja litisconsorcial, seja simples. Então, a primeira observação que a gente precisa ter é que a assistência, na forma prevista no Código de Processo Civil, ela depende de interesse jurídico, ou seja, ela depende, no mínimo, da existência de uma titularidade, de uma relação jurídica conexa com o processo, certo? Na assistência simples, o sujeito ele atua como litisconsorte do seu assistido. Contudo,
contudo, sua atuação está limitada à vontade do assistido. Então, no caso da assistência simples, a segunda característica diz respeito ao poder, o exercício de poder do litisconsórcio, do assistente nesse caso. A figura do assistente simples, ele depende sempre, a sua atuação, a sua manifestação, depende sempre de ato de vontade do assistido. Entretanto, a gente precisa refletir um pouquinho sobre essa sua atuação. Por exemplo, o STJ tem precedentes que limitam a possibilidade do sujeito do assistente simples recorrer sem o recurso do assistente, ou do assistido, perdão. Então, o STJ tem entendimentos, tem precedentes no sentido de que o recurso do assistente só pode ser admitido, só pode ser autorizado em conjunto com o recurso do assistido. Certo? Me parece que é um entendimento um tanto quanto equivocado. E aí a doutrina também tem sérias críticas com relação a esse entendimento. Por um motivo simples, percebam. A ausência da atuação não significa uma manifestação negativa com relação à atuação do assistente. Então, por exemplo, se o assistente ele não apresentar um determinado recurso, ou melhor, não apresentar um determinado documento, não formular uma manifestação, o assistente ele pode fazer no lugar do assistido. Certo? Nesse caso, a conduta alternativa beneficia o assistido. Certo? Entretanto, o assistente nada poderá fazer se o assistido se manifestar em sentido contrário ao referido comportamento. Imagine, por exemplo, que o assistente ele tenha, o assistido ele tenha renunciado ao direito de recorrer. Se o assistente renunciar ao direito de recorrer, a sua manifestação de vontade prevalece sobre a atuação do seu assistido. Certo? Não há como ir de encontro aí, nesses casos, a manifestação de vontade do assistido. Certo? O assistente ele precisa simplesmente se submeter. Por quê? Porque ele não é o titular do direito discutido no processo. Ele é apenas um titular de situação conexa, uma relação jurídica conexa. Então, se ele não é o titular, ele não pode dispor sobre aquele direito material que não é objeto de sua atuação. Então, se o assistido simplesmente renunciar ao direito de recorrer ou desistir de um recurso já interposto, nesse caso, efetivamente, a sua vontade ele vai preponderar sobre a vontade do assistente. Certo? Essa é a grande característica com relação à atuação, ao poder de atuar do assistente simples. Entretanto, o sistema processual, ele garante uma compensação. É a chamada possibilidade de se discutir a chamada eficácia da assistência. Certo? Ou seja, é possível, em situações excepcionais, discutir a justiça da decisão. Então, percebam, se a gente faz uma comparação um pouco, um tanto quanto evidente, por exemplo, com a ação rescisória, a gente vai perceber o seguinte: na ação rescisória você não tem elementos ou critérios para rediscutir a justiça da decisão. Você pega lá o 966, você não observa discussões relacionadas à possibilidade de se discutir justiça. A decisão foi bem tomada ou não, isso aí não é propriamente um critério de rescindibilidade da coisa julgada. O artigo 966 não traz esse critério no rol
de possibilidades e não existe outra discussão, não existe outro elemento ou ação impugnativa que permita. Entretanto, em razão dos limites do poder do assistente simples, é possível que ele discuta a própria justiça da decisão. Então, é uma compensação que o sistema processual dá exatamente aos limites da atuação do assistente. Mas não é qualquer caso. Não é qualquer caso. Vamos lá para o CPC. O que que fala? No caso do assistente simples, o artigo 123 diz que é o seguinte: transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. Essa é a regra. Salvo se alegar e provar que, ou seja, ele pode discutir a justiça da decisão apenas e quando, inciso primeiro, pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações, ou pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Então, imagine que o processo tenha sido recebido após a fase de instrução. Nesse caso, ele está impedido de produzir novas provas para tentar influenciar a sentença. Nesse caso, ele pode, em processo posterior, discutir a justiça da decisão através daqueles outros elementos de prova que ele detinha, que poderia servir de fundamento à modificação da decisão judicial. Ou, por exemplo, o assistido, ele abre mão da produção de determinada prova que é relevante. Por exemplo, ele abre mão de uma perícia que pudesse ser relevante ao esclarecimento dos fatos que envolvem a causa. Então, nesse caso, a própria atuação do assistido permitiria que o assistente ele pudesse rediscutir a justiça da decisão em um processo futuro, seja como autor do processo, seja como réu. Então, nesse caso, isso extrapola os próprios limites da possibilidade, por exemplo, da ação rescisória, permitindo a própria discussão da justiça da decisão. E aí percebam, não se pode esquecer que a assistência ela pode ocorrer em qualquer tempo ou fase ou grau do processo. Então, não há limitações para a atuação do assistente. Inclusive, se a gente observar, o recurso de terceiro é um recurso que se baseia no exercício exatamente desse poder de atuar no processo como assistente. Mais na frente eu falo sobre recurso de terceiro. Certo? Então, pode acontecer a qualquer tempo essa intervenção, logo, se houver qualquer limitação relacionada à produção de prova, é possível que o assistente simples ele discuta a justiça da sentença. E 2. Provar que desconhecia a existência de alegação ou de prova dos quais o assistido por dolo ou culpa não se valeu. Esse inciso segundo, ele excepciona o chamado efeito preclusivo da coisa julgada. Então, com relação ao assistente, se ele demonstrar que havia alguma alegação que ele desconhecia, ou de provas que o assistido simplesmente deixou de utilizar no processo, é possível, aqui mais uma vez, rediscutir, seja como autor, seja como réu, em processo futuro, a própria justiça da decisão. Então, nesses casos, é uma clara exceção ao chamado efeito preclusivo da coisa julgada. E aí, para lembrar, o efeito preclusivo da coisa julgada estabelece que as questões, seja relativas à demanda, seja relativas à defesa, que não forem objeto de arguição no processo, elas serão consideradas arguídas e rejeitadas em razão da coisa julgada, certo? Impedindo que se rediscuta aquele aludido efeito. Imagine, por exemplo, uma prescrição que não tenha sido objeto de alegação. Processo transitório julgado, não é possível você renovar
a alegação da prescrição após a coisa julgada, a formação da coisa julgada. Há quem excepcione, por exemplo, o clusitude, excepciona esse efeito preclusivo relacionado às circunstâncias em que pode justificar nova causa de pedir. Pense na seguinte situação. Se argue a invalidação de um contrato por coação. Entretanto, o contrato, a ação foi julgada improcedente, não se reconheceu a coação. Imagine a possibilidade de um segundo processo sobre esse mesmo contrato, buscando a invalidação desse mesmo contrato, só que dessa vez por dolo. Alguns defendem que há aí efeito preclusivo da coisa julgada. Entretanto, e aí a doutrina me parece majoritária nesse sentido, outros vêm defendendo que há, sim, a possibilidade de reajuizar demandas, ainda que nesse caso, porque sobre, digamos assim, uma causa de pedir distinta, não há incidência da coisa julgada. Eles se apegam à ideia da tríplice identidade, precisa ter as mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido. Se você alterar um desses elementos, não há que se falar em tríplice identidade, logo não há que se falar em coisa julgada. Certo? Então, nesse processo, há essa possibilidade. Certo? E aqui algumas questões ainda relacionadas ao assistente simples. Aqui, rapidamente, o 119 diz que, pendendo em causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença é favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento, em todos os graus de jurisdição, recebendo assistente processo no estado em que se encontre. Aqui só um detalhe. O parágrafo único fala em qualquer procedimento. É preciso observar, entretanto, se há limitações no próprio procedimento. Por exemplo, nas causas que tramitam perante a justiça, os juizados especiais, existem limitações à atuação, à intervenção de terceiros. Então, em que pese a doutrina vem reconhecendo a possibilidade de algumas formas de intervenção de terceiros no juizado especial, a lei ela limita essa atuação. Artigo 120, não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico de intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. E aqui outra observação. Na forma do artigo 1015 do CPC, seja o deferimento, seja a rejeição da intervenção de terceiros, cabe agravo de instrumento. Então, é uma das hipóteses explícitas de agravo de instrumento, a rejeição ou o próprio deferimento. Então, se você parte não concordar com o deferimento da assistência, ou não concordar com o deferimento de qualquer forma de intervenção, é cabível agravo de instrumento. E cuidado, se não agravar, preclui a possibilidade de se rediscutir a questão. Tá certo? Então, é explícita lá no artigo 1015. Agora, a possibilidade de se agravar nessas hipóteses. Voltando para a questão da assistência simples, nós temos o artigo 121, que diz que o assistente simples atuará com o auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único, sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Como eu falei, o litisconsórcio formado com a intervenção de terceiros pode gerar a possibilidade de atuação em substituição processual. A assistência é um dos casos. Se o assistido ele não atuar, o assistente pode atuar no exercício da tutela do interesse do assistido. Aqui como uma legitimidade extraordinária. Certo? Artigo 122. O assistente simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie o direito sobre o qual funda a ação ou transija sobre os direitos controvertidos. Como eu falei a vocês, ele se submete à vontade do assistido.
Diferentemente, acontece com o assistente litisconsocial. O assistente litisconsocial, ele é, o fundamento da assistência litisconsocial é a cotitularidade do interesse jurídico, ou melhor, da situação jurídica discutida no processo. Com relação ao assistente litisconsocial, o fundamento é diferente. Ele não é titular de situação jurídica conexa, ele é cotitular da situação discutida no processo. Como ele é cotitular da situação discutida no processo, a decisão produzirá efeitos em sua esfera subjetiva. Imagine, por exemplo, um condomínio. Qualquer condômino tem interesse de promover a tutela do bem comum, certo? Tutela do condomínio, dos bens que compõem a universalidade. Entretanto, nada impede que esses sujeitos eles atuem sozinhos ou em litisconsórcio. Nesse caso, qualquer condômino ele pode intervir num processo a qualquer tempo, qualquer grau de jurisdição, e ele intervém no processo como parte principal. Nesse caso, a principal diferença com relação ao assistente simples é que na assistência litisconsocial não há limitação de poder. Não há limitação de poder. Então, por ser cotitular do interesse discutido no processo, ele atua como litisconsórcio pleno, certo? Com todos os poderes que o seu assistido, que é que também é cotitular. E isso acontece também quando o fundamento da intervenção em terceiro, no caso da assistência, decorre do exercício de legitimidade extraordinária. Imagine, por exemplo, que uma ação civil pública tenha sido promovida pelo Ministério Público e a Defensoria Pública peça para intervir no processo. Como o Ministério Público detém legitimidade extraordinária para também promover a ação civil pública, por exemplo, nesse caso ele atua como litisconsórcio, como assistente litisconsocial, com todos os poderes, com todas as prerrogativas, podendo atuar de maneira plena com o autor original da ação, certo? Então, nesses casos, o exercício de legitimidade extraordinária também provoca a chamada assistência litisconsocial. Que apenas um dispositivo trata, fala o artigo 124, considera-se litisconsórcio da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário assistido. Ou seja, ele é cotitular do direito material discutido, da relação jurídica material discutida no processo. E é uma observação. Com relação ao assistente litisconsocial, não há que se falar em possibilidade de se rediscutir a justiça da decisão. Como ele atua aqui de maneira plena, ele não tem mais a possibilidade de rediscutir a justiça da decisão, ainda que dentro das hipóteses do artigo 123 nós trabalhamos. Esse artigo 123 ele diz respeito exclusivamente ao assistente simples. A assistência litisconsocial, no máximo, pode provocar, se for o caso, a chamada ação rescisória. Tá certo? Até aqui tranquilo. A segunda situação, a segunda técnica que o Código de Processo Civil estabelece dentro do capítulo, dentro do título, melhor dizendo, da intervenção em terceiros, é a chamada denunciação da lide. A denunciação da lide é um método, é uma técnica bastante conhecida de intervenção em terceiros, voltado ao exercício de direito de regresso. E aí, pode ser provocada seja pela parte autora,
seja pela parte ré. Então, é uma denunciação da lide que pode ser provocada tanto pela parte autora, que o faz através da sua própria petição inicial, quanto pela parte ré, que o faz através da contestação. A denunciação da lide, ela se relaciona, como eu falei para vocês, à questão de exercício de direito de regresso, certo? E aí tem o artigo 125 que fala o seguinte, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Inciso primeiro, ao alienante imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que se possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Então, o caso de evicção é a primeira hipótese que autoriza a denunciação à lide, sendo uma primeira hipótese que se autoriza a ação de regresso. E 2, aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Certo? Perceba, a denunciação da lide, ela se realiza através da promoção de uma demanda eventual contra o denunciado. Então, o denunciado, ele é provocado através da promoção de uma demanda eventual. O que isso significa? É uma demanda que possui uma relação de subordinação com a demanda principal. Ou seja, a depender do resultado da demanda principal, nós teremos um resultado específico na demanda subordinada. Então, percebam, quando se fala de demanda eventual, não se está a tratar da admissibilidade da demanda, está a se tratar de questão prejudicial, certo? Ou de processo prejudicial. Por exemplo, se a ação principal não causar prejuízo ao denunciante, a denunciação é improcedente. Mas se a demanda principal causar prejuízo ao denunciante, seja autor, seja o réu, a denunciação pode vir a ser julgada procedente. Então, nesse sentido, o resultado da demanda principal direciona o resultado da demanda subordinada, no caso, a denunciação à lide. Certo? Como é que funciona? Como eu falei para vocês, ela é feita tanto pela parte autora quanto pela parte ré. Aí diz o artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131, daqui a pouco a gente trabalha com eles. Feita a denunciação pelo autor, então que fará na petição inicial, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsórcio do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Então, perceba, uma vez citado, o denunciante ele passa a ocupar duas posições jurídicas. E ele passa a exercer... Ele passa a ocupar duas posições jurídicas processuais. Uma posição jurídica de réu, no caso da denunciação, da demanda eventual, certo? E ele pode assumir posição de litisconsórcio com relação ao denunciante. Então, perceba, é um ônus do denunciado. Ele assume, ele atua se quiser, certo? Claro que ele vai responder, nesses casos, pela sua omissão. No caso, ele vai, obrigado, minha querida, sofrer prejuízo em razão da sua não intervenção, no caso, certo?
Então, há duas posições jurídicas possíveis. Primeira, a posição de réu, ele não tem escolha no caso, ele vai ser réu em razão da própria indeclinabilidade da jurisdição, ele não tem escolha de não ser o réu, então ele vai assumir a posição de réu. E no caso, ele pode atuar como assistente a ele, litisconsorte do autor da demanda, do autor da denunciação, no caso, o denunciante. Certo? Então, o denunciado ele pode atuar como litisconsorte desse denunciante, exercendo aí todo o conjunto de técnicas que lhe permite a defesa adequada no processo. Certo? Inclusive, se for o caso de denunciação provocada pelo autor, o denunciante ele pode trazer novos argumentos à petição inicial e apresentar novas provas, novos fatos. Certo? Quando isso acontecer, haverá a ampliação dos limites objetivos da demanda. Então, o denunciado, ele tem a possibilidade de ampliar os limites objetivos da demanda, sendo por conseguinte, sendo em seguida citado o réu para responder, e aí os termos desse novo processo. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1º, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal em litisconsorte denunciante e denunciado. Eu vou explicar daqui a pouquinho. 2. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo-se a sua atuação à ação regressiva. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas procedência da ação de regresso. Certo? Perceba que aqui nós temos duas situações bastante específicas. Primeira situação. O denunciante, ele pode, melhor dizendo, o denunciado, ele pode simplesmente aderir à defesa do processo e aí passa a assumir a posição de litisconsórcio junto com o denunciante, no caso o réu, certo? Atuando na defesa, trazendo todos os elementos possíveis para buscar a improcedência da demanda principal. Nesse caso, ele atua aqui também no polo passivo como auxiliar, como litisconsórcio da parte do denunciante. O denunciado, entretanto, ele pode ser revel. Se revel, o denunciante ele pode optar por simplesmente, digamos assim, abandonar a defesa do processo principal e aí, por consequência, não apresentar qualquer recurso e focar a sua atenção simplesmente na ação eventual, na ação de regresso. Certo? Ele pode, nesses casos, simplesmente abandonar, deixar de prosseguir na defesa do processo e simplesmente focar a sua atenção na ação de regresso. Certo? Entretanto, se o denunciado confessar o fato alegado pelo autor na ação principal, o denunciante pode prosseguir, por outro lado, na sua defesa, ou simplesmente aderir a tal reconhecimento, pedindo apenas a procedência da ação em regresso. Nesse caso, é uma terceira possibilidade. Perceba, aqui nessa terceira hipótese, não há simplesmente, digamos assim, uma revelia, por parte do denunciado. Ele confessa o fato. Como ele, nesse caso, ele atua como litisconsorte,
e nesse litisconsórcio, nesse caso aqui, é um litisconsórcio unitário, certo? O efeito da confissão, ela só se produz se houver a concordância do outro litisconsórcio, no caso, do denunciante. Então, se o denunciante concordar com a confissão, ele pode focar a sua atuação também aqui no caso apenas na ação de regresso, certo? Então há essas duas possibilidades de atuação por parte do denunciante, certo? E aí, rapidamente, o artigo 129 diz que se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Como eu falei, a denunciação da lide é um processo eventual, é um processo subordinado, depende, então, do reconhecimento da procedência da demanda principal. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado, considerando a sua prejudicialidade. Uma questão que se discutia muito com relação à denunciação da lide era se havia uma obrigatoriedade da denunciação à lide. Certo? O antigo CPC, o CPC de 1939, ele previa uma figura que não era bem uma intervenção de terceiros, que era chamamento à autoria. Cuidado para não confundir, não é nomeação à autoria, nem chamamento do processo. Em 1939 havia uma figura chamada chamamento à autoria, que era uma figura bastante interessante. Em verdade, a possibilidade do exercício do direito de regresso dependeria de uma notificação feita por parte do interessado no exercício do direito de regresso. Essa notificação ela se realizava através dessa figura, o chamamento à autoria. Certo? Se ele não fizesse notificação, ele estaria abrindo mão do direito de regresso que poderia exercer com relação àquele sujeito. Essa figura ela não foi repetida no Código de Processo Civil de 1973, certo? Daí surgiu a discussão se havia ou não obrigatoriedade com relação à denunciação à lide, que foi a figura que substituiu esse chamamento à autoria. O Código de Processo Civil de 2015 ele resolve o problema e diz o seguinte, ó. Parágrafo 1º do artigo 125. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Então, não há mais que se falar em obrigatoriedade do exercício da denunciação da lide. A denunciação da lide é uma faculdade, é uma possibilidade. O sujeito ele pode optar por exercício de regresso através dessa técnica processual, certo? Mas ele pode também escolher exercer seu direito de regresso através de uma ação autônoma, certo? Seja porque a intervenção de terceiro foi inadmitida, certo? Seja porque ele simplesmente optou por não produzir a denunciação da lide, ou simplesmente porque o procedimento não permite essa forma de intervenção. Então, nesses casos, o Código de Processo Civil autoriza a denunciação, ou melhor, o exercício de direito de regresso, independentemente da promoção da denunciação da lide. Isso é extremamente relevante, porque elimina a antiga divergência, a antiga discussão sobre a obrigatoriedade ou não da denunciação. Certo? A segunda questão diz respeito à chamada denunciação sucessiva. Havia algumas discussões se seria possível se denunciar para além do sujeito imediato, além do responsável imediato. E aí nós tínhamos basicamente
algumas, digamos assim, alguns raciocínios. O primeiro é o seguinte: há quem defendesse que a denunciação à lide ela poderia ser feita per saltum, ou seja, o denunciante não precisaria denunciar o responsável imediato. Ele poderia simplesmente saltar o sujeito e denunciar o outro responsável. Há, inclusive, quem admitisse que se poderia denunciar o primeiro responsável da cadeia de responsabilidade. Imagine, por exemplo, uma evicção que decorrer de uma cadeia sucessiva de transferências imobiliárias. E aí, ao invés de você simplesmente denunciar para quem lhe vendeu o imóvel, você poderia denunciar para o primeiro proprietário, o primeiro vendedor que produziu digamos assim, a cadeia que gerou a evicção. Certo? Uma segunda tese era caminhar no sentido de que seria possível denunciar qualquer outro responsável. Não havia, então, uma prioridade na denunciação. Certo? Então, você poderia denunciar sucessivamente quem bem entendesse. Certo? Então, você podia denunciar o primeiro responsável, o segundo, o terceiro ou o último, o responsável imediato. Certo? E por fim, essa denunciação à lide sucessiva também poderia ser interpretado como possibilidade do denunciado denunciar a lide para o outro responsável, ou digamos assim, para aquele que provocou o seu prejuízo. Então, imagine essa cadeia de evicção, o denunciado denuncia ao outro sujeito que lhe vendeu. E assim sucessivamente. Certo? O Código de Processo Civil ele tenta resolver esse problema no parágrafo 2º do artigo 125, quando fala o seguinte, admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Então, perceba, o código resolve isso. Diz o seguinte, só dá para fazer uma outra denunciação da denunciação. E essa denunciação não é por per saltum, você só pode denunciar o imediatamente responsável. Certo? Então, é possível a denunciação de denunciação. Então, é possível a denunciação sucessiva uma única vez, e contra o responsável imediato. E contra o responsável imediato. Esse, se tiver algum direito de regresso, ele vai ter que exercer através de ação autônoma. Então, se houver para esse sujeito direito de regresso, ele deve exercer através de uma ação autônoma. Certo? Então, o CPC ele fecha essa questão relacionada à possibilidade de denunciação à lide sucessiva. Certo? Além da assistência à lei da denunciação à lide, nós temos a figura do chamamento ao processo. A figura do chamamento ao processo. Essa figura, ela tem uma proximidade muito grande com relação à denunciação à lide. Ela se parece, do ponto de vista procedimental, com a denunciação à lide. Entretanto, os objetivos do chamamento ao processo são distintos dos objetivos da denunciação à lide. Aqui, no chamamento ao processo, não se pretende exercício de direito de regresso. Então, diferente do que acontece no chamamento
na negociação à lide, no chamamento a processo, não há exercício de direito de regresso. Aqui é caso de ampliação da esfera de responsabilidade, seja relacionada à fiança, seja relacionada à responsabilidade solidária. Perceba o que fala o artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso primeiro, do afiançado em ação em que o fiador for o réu. 2. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou algum deles. E 3. Dos demais devedores solidários, quando o credor exigir um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Então, aqui existe uma ampliação dos limites de responsabilidade decorrente, seja da fiança, seja da responsabilidade solidária. Certo? Quais são as principais características? Primeiro, o chamamento ao processo só pode ser exercido pelo réu. Então, diferente do que acontece com a denunciação à lide, que pode ser exercida pelo autor, o chamamento ao processo, ele apenas pode ser exercido pelo réu. Apenas o réu tem essa possibilidade. E que circunstância? Primeiro, se o réu for fiador, ele pode chamar o devedor responsável, o devedor principal. No caso, o afiançado. Se o réu for cofiador, ele pode chamar, além do devedor responsável principal, ele pode chamar os cofiadores, certo? Sujeitos que atuam com fiança, prestando a fiança. E por fim, se o sujeito ele for responsável solidário, o réu ele pode chamar os outros corresponsáveis solidários. E aí tem uma discussão. Há quem defenda que essa possibilidade ela é inconstitucional, porque ofenderia o direito de opção por parte do autor em razão do seu exercício de direito de ação. Então, seria inconstitucional porque eu não tenho, digamos assim, eu tenho o direito de escolher contra quem eu posso litigar. Certo? Então, nesses casos, o que a doutrina vem defendendo é que, em verdade, que pese ele tenha esse direito, o corresponsável também tem, digamos, de certa forma, a possibilidade de provocar o exercício dessa ampliação, principalmente porque, primeiro, o direito de ação não é um direito absoluto, certo? E segundo, ainda assim ele pode desistir da ação proposta aí em razão dessa atuação. Então, de certa forma, ele pode desistir dessa sua atuação, certo? Mas, efetivamente, há essa discussão que não há, digamos assim, um consenso com relação a essa figura, em que pese seja uma figura já conhecida há muito tempo, uma figura já, digamos, bastante utilizada no processo civil, estudo bastante utilizado, em que pese tem essa discussão com relação à sua constitucionalidade. Artigo 131, com relação ao procedimento, a citação daqueles que devam figurar em litígio consórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. E aí, quando fala que deve ser promovida os 30 dias, os atos voltados à citação do chamado devem ser praticados dentro do prazo de 30 dias. Por exemplo, o pagamento das despesas para a prática da citação, a indicação do endereço do citando, certo? Esses atos, caso não sejam praticados dentro do prazo de 30 dias,
o chamamento ao processo será rejeitado. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção, subseção judiciária ou legal certo, o prazo será de 2 meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos codevedores a sua cota na proporção do que lhe tocar. Então, percebam, uma vez certificado o direito, o devedor que arcou com a despesa total da obrigação, da responsabilidade, ele não precisa promover uma ação contra os corresponsáveis. Simplesmente ele utiliza o título executivo formado, ou a coisa julgada formada, para exercer o seu direito de cobrar dos codevedores, cobrar dos corresponsáveis, a também que ele seja ressarcido, que seja reembolsado em razão dessa sua condenação. Então, como ele não se esqueça que a solidariedade é algo que se observa apenas externamente a obrigação. Internamente a obrigação, cada um responde em razão de sua cota à parte, em razão de sua responsabilidade. Perfeito? Tranquilo? Gente, vamos parar uns 5 minutinhos, rapidinho, só para tomar um café e ir no banheiro e daqui a pouco a gente volta, tá certo? Então, gente, vamos lá. Vamos retornar. A quarta técnica de intervenção de terceiros reconhecida dentro do contexto do título de intervenção de terceiros do processo é uma novidade no Código de Processo Civil, é um incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Por que existe esse incidente? O objetivo central do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, primeiro, é a garantia do contraditório. Então, o sujeito que é sócio, ou de certa forma, ele é chamado a responder em razão de uma suposta, digamos assim, utilização indevida da personalidade jurídica, seja a sua em razão da empresa, ou seja da empresa em razão de sua personalidade, ele tem que ter a oportunidade de se manifestar sobre a presença dos elementos e requisitos que justificam a desconsideração. Então, pensar em desconsideração não pode ser algo que simplesmente é visto como simples elemento de extensão da responsabilidade. A gente não pode esquecer que as pessoas não podem ter sua esfera subjetiva e sua liberdade violados sem o devido processo legal. Então, esse incidente garante efetivamente a oportunidade do sócio ou de quem quer que seja poder se manifestar, poder exercer seu direito de defesa, inclusive apresentar documentos que afastam, digamos assim, os elementos que justificariam a desconsideração da personalidade jurídica. Certo? O incidente de desconsideração não é propriamente um incidente voltado a rediscutir toda a matéria objeto do processo. Esse não pode ser esse o sentido a ser reconhecido no incidente. Em verdade, ele é algo pensado exclusivamente para se discutir a presença e os elementos de provas que justificam a desconsideração da personalidade jurídica. Certo? Como sabemos, tem que ser feita de maneira excepcional. E aí, essa semana, sem esquecer, que uma medida provisória alterou o próprio artigo 50 do Código Civil, então fiquem atentos com relação a isso, principalmente na exigência do dolo, para desconsiderar, do requisito de dolo para poder desconsiderar a personalidade jurídica. Então, tiveram várias alterações no Código Civil. Então, se fosse vocês, eu dava uma olhadinha lá nessa MP que foi editada recentemente. Se não me engano, foi dia 1º de maio. Certo?
ou foi dia 30 ou foi 1º de maio, certo? Hã? 3881, exatamente. Certo? Então fiquem atentos a isso. Já está aí no código? Claro que ninguém sabe como é uma medida provisória, ninguém sabe se vai ser acolhida ou não como lei, né? Ou se vai ser rejeitada. Mas está vigente e aí merece nossa atenção justamente para que possamos até mesmo criticar ou concordar com os seus termos. Perfeito? Então vamos lá. O artigo 133 diz que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Então, é algo que é uma intervenção provocada, seja pela parte ou pelo Ministério Público, quando esse intervier no processo. Parágrafo 1º, o pedido de desconsideração de personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Então, aqui, esse incidente é justamente para se discutir se há observância dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade. Então, daí a sua importância, daí a sua relevância. Parágrafo 2º, aplica-se o disposto nesse capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nesse caso de desconsideração inversa, só para quem nunca ouviu falar, é quando, ao invés de se desconsiderar a personalidade jurídica da empresa para atingir o sócio, se faz o contrário, se desconsidera a personalidade jurídica do sócio para atingir a empresa, certo? Para evitar que fraudes, por exemplo, o sócio que esteja transferindo seus bens para uma empresa para que a eventual execução contra seu patrimônio não possa lograr êxito. Então, nesse caso, muito utilizado, por exemplo, em ações de alimentos relacionadas a direito de família, essa forma de desconsideração inversa é algo que é bastante útil. E, com relação a esse tipo de desconsideração, também se aplica o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, certo? Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Como eu estava pontuando com vocês, o objetivo é discutir os requisitos da desconsideração e não propriamente a certificação do direito. Esse já foi objeto de discussão, esse já foi objeto de análise. Agora, o objetivo do incidente é discutir a própria desconsideração. É cabível a hipótese, se vai utilizar da teoria maior, da teoria menor, e assim sucessivamente, certo? É para isso que serve esse incidente. Então, pode ser utilizada qualquer tipo de processo, qualquer fase processual, desde que haja justificativa para tanto. Parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2º, dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida em petição inicial, hipótese que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. E aqui por motivos bastante simples. O incidente, ele é um procedimento que se adere ao procedimento principal. Se você já instaura, se você já formula o pedido no procedimento principal, não há por que se instaurar um incidente. Ele vai tramitar já conjuntamente com o pleito principal, como questão aqui acessória a esse pleito principal. Então, não há necessidade de se instaurar incidente se já houver pedido na petição inicial de desconsideração, seja do sócio, seja da pessoa jurídica. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo nas hipóteses do parágrafo 2º. Então, eu sugiro que quando se formular pedido de desconsideração, que se formule desde a petição inicial, se possível, claro. Uma vez que, se há instauração do incidente, haverá suspensão do processo. Então, é uma situação em que gera aí um aumento da demora da realização do processo. Nesse caso, é interessante que, se possível,
se já estiver claro a perspectiva da desconsideração, seja formulada desde a petição inicial, evitando-se assim discussões desnecessárias. E aí o sujeito que intervém nesse processo, ele já intervém como réu no processo, respondendo de maneira ampla. Para os quartos, o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais e específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Aí vai depender muito do tipo de procedimento, vai depender muito do tipo de direito material que se está discutindo. Lembre-se lá que existem algumas teorias de desconsideração de personalidade. Aí vai depender de cada caso, se é uma teoria mais ampla ou uma teoria menos ampla. Então, é imprescindível que se analise cada caso, cada direito material. Então, artigo 135. Estará do incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer a prova cabível no prazo de 15 dias. Ele vai apresentar a defesa normal, defesa relacionada às questões próprias da desconsideração, certo? E aí vai ter direito de produzir prova, por exemplo, para afastar fraude na utilização da personalidade jurídica, para afastar, por exemplo, coincidência patrimonial, e assim sucessivamente, a depender do tipo de argumentação que esteja sendo objeto do incidente. E aí, artigo 136, concluída a instauração, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. E aí, meus caros, a decisão interlocutória relacionada à desconsideração de personalidade jurídica cabe agravo por instrumento, certo? Também é uma hipótese específica, está lá no artigo 1015 do CPC. Então, hipótese expressa do 1015 do CPC, ele trata da possibilidade de recurso de agravo dos instrumentos. Se não houver o recurso, haverá então a preclusão e a matéria deixa de ser passível de rediscussão. No caso da desconsideração em tribunal, ela é analisada pelo relator na forma do artigo 932 do CPC. Então, o 932 do CPC estabelece que o requerimento de desconsideração promovida em tribunal seja apreciada pelo relator monocraticamente. Claro que, pelo próprio dispositivo, pelo próprio parágrafo único do artigo 136, cabe agravo interno dessa decisão. Então, independentemente da decisão que for proferida pelo relator, seja acatando a desconsideração ou não, cabe agravo interno para que o órgão colegiado responsável pelo julgamento da ação ou do recurso, ele detenha a possibilidade de rever a decisão proferida pelo relator de maneira monocrática, tá certo? Artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração dos bens havidas em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Uma vez provocada a desconsideração no processo, uma vez sendo citado esse sujeito para responder a lide, qualquer ato de transferência pode ser considerado fraude à execução, logo será ineficaz, sem prejuízo, inclusive, da aplicação das sanções relativas ao ato atentatório à dignidade da justiça. Então, independentemente de aplicação das sanções próprias, das sanções relativas ao ato atentatório à dignidade da justiça, é possível também o reconhecimento aqui com relação à eficácia, que não haja reconhecimento da eficácia dessas eventuais transferências. Claro, a gente precisa observar também aqui questões relacionadas à boa-fé, certo? Terceiros não pode, digamos assim, ter sua confiança frustrada em razão de atos fraudulentos desses sujeitos. Então, é imprescindível que se observe aí, dentro de um contexto, inclusive, da teoria da aparência, é preciso que se observe se há ou não, digamos assim, circunstância
que ocorra violação à boa-fé objetiva. Tá certo? Beleza? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse incidente? A quinta forma de intervenção de terceiros prevista no CPC é o chamado amicus curiae. É uma figura bastante emblemática, já bastante conhecida da doutrina, da jurisprudência. Entretanto, digamos assim, é uma figura pouco trabalhada, ainda no ponto de vista prático, principalmente. E aí, por uma questão de, até o CPC 2015, por ausência de previsão genérica da utilização das amicus curiae. O amicus curiae sempre foi possível, por exemplo, em processos que se relacionam a controle concentrado de constitucionalidade, sempre se admitiu a participação de amicus curiae. Em alguns procedimentos específicos que tratam de matérias relacionadas a direito concorrencial, a direito relacionado ao mercado de capitais, que dessas matérias, desse tipo de procedimento, há obrigatoriedade de participação do CAD e da CVM. Então, afora essas circunstâncias em geral, as pessoas tinham um certo receio de se admitir e até mesmo a se aceitar a participação do amicus curiae em processos em geral. Certo? Hoje o novo Código de Processo Civil ele acaba essa discussão permitindo a ampla participação do amicus curiae em qualquer tipo de procedimento, em qualquer tipo de processo. Não há qualquer problema, digamos assim, quanto à admissibilidade do amicus curiae. Não há divergência, não há discussão mais, já que o Código de Processo Civil autoriza essa intervenção. A diferença a grande questão é preciso se analisar se há ou não interesse do amicus curiae na participação naquele referido processo. Essa é a grande discussão. Interesse, como eu estava dizendo a vocês, que se relaciona à promoção ou, efetivamente, à defesa de um interesse objetivo, um interesse que extrapola a discussão que está sendo feita no processo. Esse amicus curiae tem uma íntima relação com os procedimentos relacionados à formação de precedentes obrigatórios. Então, sempre que o procedimento desaguar na possibilidade de formação de precedentes obrigatórios, a participação do amicus curiae é cada vez mais recomendada. Então, com relação a procedimentos de julgamento de causas repetitivas, com relação a procedimentos relacionados, por exemplo, à formação de precedentes obrigatórios, como a assunção de competência, o julgamento de recursos repetitivos, esse tipo de procedimento, a participação do amicus curiae é cada vez mais recomendada, cada vez mais fomentada. Por que o amicus curiae? Ele é muito mais do que um perito, por exemplo. Ele é uma parte no processo. Entretanto, é uma parte que atua na defesa de interesse objetivo, permitindo que o desenvolvimento da decisão judicial seja feita de maneira mais adequada possível, para que a decisão judicial seja aquela que possa antever a maioria das discussões, possam enxergar o problema de maneira mais ampla possível. Então, a participação do amicus curiae é exatamente para servir desse guia, principalmente em questões hipercomplexas, que permita que a decisão seja tomada da melhor forma possível. Então, o julgador não está obrigado a conhecer de tudo, não tem como ter acesso a todo o conhecimento, então eles se valem de pessoas que detenham conhecimento específico, detenham conhecimento técnico para lhe garantir uma melhor interpretação da realidade, melhor interpretação do problema a qual está sendo discutido. E aí o amicus curiae não se confunde, como eu estava dizendo a você, com perito. O perito, primeiro, é um sujeito imparcial. A amicus curiae não. A amicus curiae é parte. É parte e ela defende um determinado posicionamento, um determinado interesse. O amicus curiae não. O perito não. O perito é um sujeito imparcial. Inclusive, o perito responde por crime de falsa perícia. Então, se ele faltar a verdade, quando da realização da perícia, ele responde
por crime de falsa perícia, que inclusive está no mesmo dispositivo do falso testemunho. Então, a falsa perícia é crime e só demonstra que o perito ele se submete, inclusive, a todo o conjunto de situações que implicam em suspeição e impedimento. Então, as mesmas hipóteses de suspeição e impedimento do juiz se aplicam também ao perito. Certo? Segundo, o perito se relaciona ao esclarecimento de questões de fato. O perito se relaciona ao esclarecimento de questões de fato. Enquanto que o amicus curiae, ele é o sujeito que intervém permitindo uma melhor interpretação do problema e não propriamente o fato. O perito se relaciona com o fato, com o esclarecimento de fato, enquanto que o amicus curiae se relaciona à interpretação do problema e aí de maneira mais ampla possível. Vamos lá. Artigo 138 diz o seguinte. É o dispositivo que trata de amicus curiae. O juiz ou o relator, ou seja, o amicus curiae pode ser tanto num processo em primeira instância quanto nos tribunais, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. Então, perceba, para que se justifique a intervenção do amicus curiae, precisa ter um interesse específico e objetivo, que extrapole os limites subjetivos da causa. Então, relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento da parte, ou de quem pretenda manifestar-se, então o amicus curiae ele pode requerer a sua participação no processo. Então pode ser de ofício, pode ser a requerimento da parte, ou pode ser também em razão da própria iniciativa do amicus curiae na intervenção no processo. Ele mesmo pode ter iniciativa de querer manifestar-se naquela matéria. Solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Então, a questão da representatividade adequada se relaciona à pertinência da matéria discutida com os interesses concretizados, com interesses tutelados pelo amicus curiae. Por exemplo, se for uma matéria relacionada à saúde, pode se envolver a participação de médicos, pode se envolver a participação de institutos de pesquisa relacionados à saúde, se envolver engenharia, a participação dos conselhos de engenharia, participação do Conselho Federal, certo? A participação de universidades. Então, é preciso que se observe pertinência temática. A matéria discutida no processo precisa ter relação com a atuação do sujeito ou da pessoa jurídica, órgão ou entidade especializada. Certo? Então, essa sua atuação se dará no prazo de 15 dias a partir da sua intimação. Parágrafo 1º. Então, já observamos que dedo caput não é recorrível a decisão que admite a participação do amicus curiae. Então, parte, por mais que não tenha interesse, ele não pode recorrer nesse caso. A intervenção que trata o caput não implica alteração da competência, nem obriga a interposição de recurso, nem autoriza a interposição de recurso. É salvada a oposição de embargo de declaração na hipótese do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae, que, em geral, se relaciona com a possibilidade de produzir provas, se relaciona com a possibilidade de se manifestar. Em situações excepcionalíssimas, poderia se autorizar recursos. Certo? Inclusive, por analogia ao que fala o parágrafo 3º, o amicus curiae poderá recorrer da decisão que julgar incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu diria mais, o amicus curiae pode recorrer sempre com relação à formação do precedente obrigatório. Então, por analogia a esse dispositivo,
sempre que a formação do precedente obrigatório for contrário ao interesse defendido pelo amicus curiae, me parece ser viável também a possibilidade desse sujeito recorrer. Então, como ele defende interesse objetivo, ele pode recorrer em favor da promoção desse interesse objetivo. Certo? Beleza? Então, basicamente, meus caros, o Código de Processo Civil, ele estabelece tais situações como situações relacionadas à intervenção de terceiros. Entretanto, nós temos aí, para a gente fechar, algumas outras hipóteses, algumas outras formas de intervenção que vão além dessas formas que nós trabalhamos nessas cinco técnicas de intervenção propriamente ditas. Que formas são essas? Vamos lá. Primeiro, já falei uma, que é a questão da sucessão processual. A sucessão processual, e aí, inter vivos ou mortis causa, ela pode gerar intervenção de terceiros. No caso da inter vivos, nós temos, por exemplo, o artigo 109 do CPC, que diz lá: alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Parágrafo 1º. O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo alienante ou cedente, sem que eu consinta a parte contrária. Então, se consentir a parte contrária, é possível a intervenção do adquirente ou cessionário. Certo? Para o segundo, o adquirente cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. No caso de morte, é possível que com a habilitação do sujeito haja também aqui, por óbvio, uma intervenção de terceiros. Então, no caso também da habilitação, há a possibilidade de intervenção de terceiro. Uma outra hipótese de intervenção de terceiros que antes não era admitida, antes eu digo no Código de Processo Civil de 73 não se admitia, se dá através da reconvenção. O Código de Processo Civil de 73, ele, como requisito para autorizar a reconvenção, ele exigia a chamada identidade bilateral. Ou seja, só seria possível reconvir contra o autor e somente o réu poderia reconvir. Hoje, o novo Código de Processo Civil, ele autoriza que a reconvenção seja proposta contra o autor e terceiros. Então, é possível ampliar os limites subjetivos da lide também, provocando um litisconsórcio ulterior, uma intervenção de terceiros, certo? Em razão da reconvenção, bem como permite que a reconvenção seja proposta pelo réu e terceiro em litisconsórcio. Então, nesse caso, também há uma ampliação dos limites subjetivos da lide com a intervenção desse sujeito. Não se exige mais o novo Código de Processo Civil, a chamada identidade bilateral. É o que se observa no artigo 343, inciso, parágrafo 3º e parágrafos 4, que diz o seguinte: a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, e a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Então, não se exige mais, conforme o artigo 343, a identidade bilateral na reconvenção. Certo? Além disso, nós temos duas figuras bastante conhecidas de intervenção de terceiros em situações bastante específicas que diz respeito, primeiro, a chamada intervenção anômala da União e das pessoas jurídicas de direito público, que está lá estabelecido no artigo 5º da Lei 9.469, de 97, que essa é uma intervenção decorrente de aspectos econômicos. Percebam, por exemplo, o artigo 5º fala lá, no caput, que a União poderá intervir nas causas em que figurarem como autores réus
autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas federais. Então, essa possibilidade independe de interesse jurídico. Então, essa intervenção se justifica simplesmente pela presença desse ente da administração pública. Enquanto que o parágrafo único diz que as pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir independente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato ou de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria, e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento da competência, serão considerados partes. Então, essa intervenção anômala das pessoas jurídicas de direito público, ele sim depende exclusivamente de questões meramente econômicas, certo? É uma hipótese de intervenção que, inclusive, gera a modificação da competência, bem como gera a possibilidade de se participar de maneira ampla do processo, inclusive podendo recorrer. E a segunda figura, também bastante conhecida, é a chamada intervenção em terceiro nas ações de alimentos. Está lá no artigo 1698 do Código Civil, que diz que se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato, sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos. Todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, em tentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Então, é uma hipótese em que é possível a ampliação que seja produzida, inclusive, seja por atuação do autor, seja por atuação do réu. Certo? É uma espécie que as pessoas chamam de um chamamento ao processo especial, com relação a esses devedores solidários. Certo? Não chega a ser um chamamento ao processo, porque pode ser praticado, pode ser realizado pelo próprio autor da ação de alimentos. Beleza? Meus caros, eu tinha isso para falar para vocês. Me coloco à disposição para eventuais dúvidas, certo? Inclusive, quem quiser anotar, meu e-mail é tassocerqueira@gmail.com. Então, tassocerqueira@gmail.com. Eu estou à disposição de vocês. Agradeço muito a atenção e espero encontrá-los em outras oportunidades. Então, uma boa tarde a todos. Até uma próxima.